quem vai conhecer um pouco minha história, eu trabalhei muitos anos com as maiores agências de intercâmbio da Austrália, as escolas, então a gente não podia falar o que a gente queria. O papo reto. A gente não podia dar o papo reto pro estudante se eu estivesse representando a marca de uma empresa. Eu não podia. Então você estava na Austrália trabalhando para agências de intercâmbio de lá. Isso, durante um bom tempo eu fiz isso. Chegou e estava em Dewey, uma praia maravilhosa de Sydney, e a gente ia trabalhar na praia, realmente, a gente chegava cedo, porque senão já estava tudo ocupado, a gente brigava com os tiozinhos que jogava lá baralho na praia, a gente chegava cedinho, assim, 6 horas da manhã, pegava a mesa, pegava os iPads, colocava lá e, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Até um dia que a gente falou, cara, a gente vai criar um podcast e a gente vai falar sobre a Austrália, a gente vai falar a verdade. Meia hora, 40 minutos, podcast rolando e tal. Aí passa o meu flatmate, gente, pra quem não sabe, o flatmate é a pessoa que mora com você na casa, né? Ele é um companheiro de casa. E aí ele passou por trás da câmera e falou, ô, Marião, e aí, como é que é isso aqui, cara? Eu falei, tamo gravando, mas a câmera aqui tá desligada, cara? Eu falei, como assim tá desligada a câmera? Aí eu fui lá correndo, olhei a câmera parada, aí eu já fiquei, o que aconteceu? Eu olhei e fui olhar. Dele de Cara, fui olhar na internet, a câmera era super maravilhosa, mas o modelo que eu comprei só gravava 35 minutos. Depois você tinha que apertar de novo. E a gente já tinha, cara, fluído muita conversa. E aí o Jefferson me segurou e eu já tava querendo jogar a câmera fora. Peguei, botaram um paraquedas nas minhas costas, 2 caras, um de cada lado, subi no avião e saltei. Primeira vez na vida. Fiquei lá estagnado, repeti, não abri meu paraquedas. O meu instrutor que abriu, pra mostrar como é seguro. Eu não abri meu paraquedas, é uma história muito engraçada. Eu simplesmente botaram dentro do avião com o paraquedas nas costas e 2 caras do meu lado. Ele falou, cara, se joga. Abriu a porta do avião. O curso de 2 dias. 2 dias. Só pra aprender a abrir o paraquedas, ele não fez. Não fiz. Meu nome é Marião, mais conhecido como Marião Jones, hoje o seu melhor guia da Austrália, e hoje eu trabalho com a adaptação do brasileiro que quer morar fora do país, especificamente hoje na terra do canguru, na Austrália, com toda a adaptação sua do brasileiro dentro da Austrália. Qual a missão do seu trabalho? A missão do meu trabalho hoje é conseguir facilitar a vida do imigrante dentro de um país novo, dentro de uma cultura nova, e transformar essa adaptação dele da forma mais simples e mais smooth, né, mais tranquila possível dentro desse período que ele vai ter de adaptação dentro da Austrália. E o que faz o seu trabalho ser único? O meu trabalho ser único hoje vem através de muitos anos de dedicação do que eu faço. Eu acredito que você receber a gratificação da pessoa que está ali passando por esse processo, que é um processo meio difícil, é muito gratificante para a gente e é único porque a gente consegue transformar isso numa adaptação bem mais tranquila. Então, acho que a experiência que a gente tem consegue transformar isso num trabalho bem único mesmo, bem específico para cada um. E daqui a 10 anos, se as pessoas falassem do Marião, como você gostaria de ser lembrado, o que você gostaria que elas falassem? Eu gostaria de ser lembrado da pessoa que eu sempre procuro ser, alegre, feliz, e eu acredito que eu gostaria muito de ser lembrado como uma pessoa que ajudou a criar uma comunidade sólida na Austrália de brasileiros. Obrigada. Obrigado a vocês. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu Super Brasil empreendedor. Quem vos fala aqui é Gleice Feltran, com essa energia maravilhosa de segunda-feira, 6 horas da manhã, para que você entre com tudo nessa super semana. Hoje eu tô com uma pessoa, gente, pra lá de especial. Vocês já viram um pouquinho ele aí, né? Antes de começar realmente aqui o nosso programa. Mas eu vou contar a nossa história. Sim, tem uma história. Gente, quando eu comecei na fábrica de CEOs, quem me acompanha aí talvez vai lembrar deste momento. Quem não me acompanha, eu vou te contar.
A fábrica de CEOs, na verdade, nasceu com o nome de Estagiária CEO, que sou eu. É a minha história, é a minha trajetória de vida. Sim. E aí eu tava lá no começo entendendo como que funcionava realmente a criação de conteúdo no digital. E aí eu fiz o papel como criadora de conteúdo para poder viver na prática o que era isso. E eu fui convidada pelo Marião! Isso mesmo, super recomendada por uma amigaça nossa. Aliás, agradecer a Bela, a jovem Bela da Austrália. Um beijo pra você, se estiver assistindo a gente vai mandar o link lá pra você assistir. E ela veio, falou, vocês têm que entrevistar essa pessoa maravilhosa, já veio pra Austrália, tudo, então não sei o que, disse, ela hoje é CEO, hoje é estagiária, você tem que ter a história dela. E a gente naquela época, com o Papo Reto, que a gente vai falar o que é o Papo Reto, e ali a gente queria mostrar um pouco também a história das pessoas que estavam empreendendo, tanto Brasil e Austrália, a diferença, e aí apareceu essa pessoa, a Gleice, maravilhosa. Ali, caída de paraquedas. Com medo, né, mas, de gente, fazer uma live, tudo. Nossa, pra quem tá começando agora, eu posso Mas foi falar, legal pra você? Aquela... Porque foi bem quebra o gelo, né? No entanto que o Marião chegou aqui e ele falou assim, meu Deus, daquela live aqui, você construiu tudo isso aqui? Você deu um upgrade aí, né, Marião? Saiu de... Tô com medo de fazer uma live pra hoje, uma estrutura sensacional. Assim, eu cheguei, muito bacana. Até me senti super importante. Falou, chega, senta aqui, espera aqui, uma sala sensacional. Depois passa um pouquinho, um cafezinho, vem pra cá, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer foto. Ô, Marião, o negócio profício. Aí você fica na expectativa, quando é que ela vai chegar, né? Quando é que ela vai chegar? Realmente, muito bacana. Uma primeira impressão, assim, maravilhosa. Que é o que fica, né? Lógico, eu acho que, assim, não tem como. Se é profissional, tem que ser profissional. É isso aí. Tem que ser. E aí, gente, esse começo já aqui de podcast é pra gente mostrar, né, pra vocês que sempre existe um começo. Sim. Eu não pude dar continuidade na marca de Estagiária CEO, eu tava até conversando aqui com o Marião antes da gente entrar, porque no digital existem funções, né, basicamente. E eu, como CEO dos negócios, fundadora realmente das empresas, não tinha como eu toda hora estar na câmera, faz live, faz conteúdo, interage, faz stories e fazer empresa, né? Não dá. E aí o Marião até falou assim, não, realmente, não tem como. E aí foi quando eu transformei a marca de Estagiária CEO para Fábrica de CEOs. E foi o jeito, até vou te contar, Marião, foi o jeito que eu encontrei de continuar me desenvolvendo como criadora de conteúdo, mas de uma forma organizada, orquestrada, trazendo a história de empreendedores reais neste programa que a gente tem hoje, que é o programa Empreendedorismo na Prática. Show de bola. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui e quero bater esse papo pra gente conseguir modificar as pessoas, tocar as pessoas que estão ali pra também viver essa loucura, né? Que é empreender. E aí eu vou contar pra vocês o que é o negócio do Marião, que eu acho que vocês, assim, muita gente vai se interessar. E eu quero me aprofundar nesse programa hoje, porque eu estou muito interessada na técnica mesmo do que ele tá construindo. Sim. Eu vou começar assim, ó. Eu estou aqui com o entrevistado Mário Zambon. Isso mesmo. Muito prazer, Mário Zambon. Muito prazer. Beleza? Mas ele tá fazendo o papel de Marião Jones. Hello, mate. E aí, o propósito do Mário ou do Marião? O propósito do Mário e do Marião? Eu vou ler e aí você me fala de quem que é. Tá, tudo bem. O propósito dele é ajudar na adaptação dos brasileiros na Austrália. A expectativa que ele tem aqui com a gente é fazer novas conexões e aumentar a visibilidade do Marião Jones. Então é do Mário aqui, que ele quer trazer o Marião. O legado que ele quer deixar com a gente, mostrar para as pessoas que elas precisam expandir, conhecer outras culturas e lugares. Isso. Hoje ele passa por um grande desafio, que é expandir a própria marca. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. Vulgo Marião Jones. Isso mesmo. Marião, conta pra gente então. Quando a gente fez a nossa primeira live, eu fui convidada para uma marca que chama-se Papo Reto. Isso. Nessa marca, você tinha várias lives que você trazia vários empreendedores. Com isso, essa marca cresceu para o Mapa da Austrália e se transformou nessa comunidade que é o Mapa da Austrália? Quase. Na verdade, o Papo Reto, que em inglês a gente vai falar straight talk, tradução literária, foi quando a gente
decidiu botar a boca num trombone. O nosso primeiro logo era um megafone ainda. Vamos botar o papo reto da Austrália, vamos falar, vamos entrevistar, vamos falar a verdade, o que acontece no mercado australiano de empreendedorismo, de estudo. Eu trabalho na indústria há muitos anos. De trabalho propriamente dito? Vamos dizer assim. Então a gente queria trazer a verdade pro brasileiro, que não era o conto de fadas. Aquela coisa de intercâmbio, Austrália, vida maravilhosa. A gente queria contar um pouco como funcionava e a gente saiu debaixo do guarda-chuva das grandes empresas, porque quem vai conhecer um pouco minha história, eu trabalhei muitos anos com as maiores agências de intercâmbio da Austrália, as escolas, então a gente não podia falar o que a gente queria. O papo reto. A gente não podia dar o papo reto pro estudante se eu estivesse representando a marca de uma empresa. Eu não podia... Então você estava na Austrália trabalhando para agências de intercâmbio de lá. Durante um bom tempo eu fiz isso, e quando eu saí do mercado, eu tive um step down da minha vida, eu quis sair, dar uma mudada, sair um pouco desse mercado e olhar dentro para mim, mudar um pouquinho. Por exemplo, eu saí da minha agência, eu pesava incrível 110 quilos. Mentira. Eu era uma pessoa totalmente estressada. Marião. Por que era o Marião? Entendeu? Gente. Era o Marião, literalmente. Então, ganhava muito bem, a cidade inteira me conhecia, eu tava assim, em todos os lugares, eventos da Austrália, todas as escolas, faculdades, conhecia todo mundo, era do fuzuê ali da indústria. Era do rolê. Do métier ali que o pessoal fala, né? E aí chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu não tô feliz. Fui lá e pedi as contas. Você era CLT? Eu era CLT. Lá na Austrália? Lá na Austrália. Eu era gerente de uma agência de intercâmbio. Mentira, Cleiton! Contrato, tudo. Ai, gente, acabei de ver que tem uma convidada especial aqui me olhando. E ali eu trabalhei dentro dessa empresa durante muitos anos, gerenciava um dos offices mais badalados da Austrália, na praia de Manly, trabalhava de frente à praia e eu não conseguia ver a praia, não conseguia ter uma vida saudável, não fazia exercício, eu tava ali sendo uma pessoa que não me enxergava mais. Eu fui pra Austrália pra mudar o meu estilo de vida. Você foi fazer intercâmbio Fui fazer intercâmbio. Eu fui fazer 6 meses de intercâmbio, ficar fluente, ganhar muito dinheiro, viajar pela Indonésia, voltar ao Brasil e assumir uma empresa. não vai perdendo. Assumir uma empresa, ser um CEO porque falava inglês. E aí eu fiquei 10 anos na Austrália. Então, durante 6 anos da minha vida, eu trabalhei na indústria e cheguei ao topo, gerenciar a empresa. Tinha ali, eu tenho acho que mais de 1.300 aplicações de visto na minha vida para a Austrália. Então, tive uma carreira muito sólida. E já chegou um momento que eu não me via mais. Eu olhava no espelho, eu não reconhecia o meu rosto. E aí eu falei, cara, parou. Acabou, ali eu tinha 27 anos na época, tava ainda novo, mas eu já tava seguindo por um lugar. Se eu continuar assim, eu não passo dos 35. Eu falei, vou parar. Aí todo mundo, você é louco, né? Eu sempre ouvi, né? Você é louco, você vai pra Austrália, você é louco, você vai fazer, você é louco. E quando eu pedi as contas, meu gerente, não, você não pode sair, isso não existe, vamos parar. Você é super comunicativo, né? E aí eu falei, cara... As pessoas queriam. Eu falei, não, parou, não dá, parou aqui, deixa eu descer. E aí eu sumi ao ponto que quando eu voltei a socializar com as pessoas, as pessoas não me reconheciam na rua. Isso foi mágico, porque eu saía no mercado e meus flatmates, meus amigos falaram, cara, não dá pra ir no mercado com você, porque você demora 1 hora, conversa com um, conversa com o outro, tarará, você conhece o cara do mercado, cara. E aí a cidade era grande, mas pequena. E quando eu percebi que eu ia até o mercado e as pessoas olhavam no meu olho e não me reconheciam, eu falei, agora eu cheguei ao ponto que eu queria. Eu emagreci 25 quilos em 3 meses, mudei meu estilo de vida, as pessoas realmente não me reconheciam na rua, totalmente dessa forma. E ali eu falei, cara, essa liberdade é maravilhosa, é muito bom. E ali eu comecei algumas formas de tentar empreender com algumas coisinhas ali na Austrália, eu falei, vou fazer isso, comprei uma moto, fui entregar comida, assim, pra voltar a ter atividade física. E aí, durante esse período, eu tenho um sócio hoje, o meu grande amigo. A gente foi de sócio, competidor. Você conheceu ele, o Jefferson? A gente fez o podcast junto. A live. A live do Papo Reto. E ali chegou um momento da nossa vida, aí foi durante a pandemia, passaram-se algum tempo que eu tava realmente fora ali ativo na indústria. A gente falou, cara, a gente vai empreender junto? Vamos empreender com o quê? Com o que a gente sabe fazer. Só que agora a gente vai fazer do nosso jeito, nossas regras. Esquece. A gente é tão grande quanto as grandes empresas, porque eram 2 pessoas muito grandes da indústria. Uau. Que assim, um dentro de uma área, o outro dentro do outro, mas a gente sempre
ali. Então a gente conhecia. Hoje eu tenho acordo com a minha antiga agência que eu trabalhava. Eles me passam um estudante, me subcontratam, a gente troca informações, é super legal. Porque a gente deixou as portas abertas. Muito legal. E ali a gente falou, cara, beleza. E foi legal que a gente tava na casa dele, a gente criou o Papo Reto na praia. Porque era pandemia. Tem coisa de quem mora na Austrália. Era pandemia, a gente não tinha onde trabalhar, porque tava tudo fechado, o escritório, e aí você tinha uma liberação de ficar algumas horas na rua. O que a gente fazia? Ele tinha acabado de ser pai, a mulher dele tava com o filho em casa, pós-pandemia, eu morando num carro. Por isso eu morando num carro nessa época, porque eu morava nessa época eu já tava realizando um outro sonho, que era morar numa estação de esqui, que a gente chega lá, e durante o verão eu ia pra cidade, né, saía das montanhas e voltava pra lá no verão. Que chato, hein? Muito legal, isso eu demorei muitos anos pra fazer isso, mas foi um sonho maravilhoso. Eu ficava 6 meses no inverno e o resto no verão. E aí a gente chegou e tava em Dewey, uma praia maravilhosa de Sydney, e a gente ia trabalhar na praia, realmente, a gente chegava cedo, porque senão já tava tudo ocupado, a gente brigava com os tiozinhos que jogava lá baralho na praia, a gente chegava cedinho, assim, 6 horas da manhã, pegava a mesa, pegava os iPads, colocava lá e, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Até um dia que a gente falou, cara, a gente vai criar um podcast e a gente vai falar sobre a Austrália, a gente vai falar a verdade. E aí veio assim, que eu falo, sabe quando a gente acessa, a gente tava fazendo aqui antes o exercício de uma inteligência, veio na minha cabeça, Papo Reto Austrália. Você vai falar o papo reto, vai botar a boca no trombone. Nosso logo vai ser... Ali a gente pensou em tudo. E aí a gente criou e a gente falou, vai ser dessa forma, a gente vai entrevistar todas as pessoas que a gente trabalhou junto. Por quê? Dentro da indústria, a gente tinha uma notoriedade muito forte. Mas no digital, que estava explodindo, quem era o Mário? Quem era o Jefferson? Quem era o Mário? O Mário não existia nessa época. Então a gente falou, cara, a gente vai ter que transformar a nossa notoriedade do físico pro digital. Então a gente fez uma lista. Que legal. Pegou lá, CEO da empresa que a gente trabalhava, representante da escola, o presidente do Braca na época, pessoas que a gente tinha estudante que hoje tem uma rede de 12 pizzarias na Austrália, inclusive I Love Pizza, maravilhoso. A gente brasileiros. Olha, hoje eles têm, legal, se eu não me engano, 14 pizzarias na Austrália. Olha, quando hoje é uma rede assim. De repente vira pra cá. Estão virando assim, show de bola. E aí a gente começou a fazer uma lista. A nossa lista deu ali mais ou menos umas 60 pessoas. Aí a gente falou, agora a gente tem uma missão. O não a gente já tem de todo mundo. Vamos buscar o sim. E aí a gente começou a ligar pra todo mundo. E aí, como é que tá, fulaninho, tal, não sei o que, tal, não sei o que. Lembra quando a gente trabalhava junto? Hoje a gente tá criando um podcast, a gente pode entrevistar sua história é maravilhosa, fazia aquela coisa, né? Como é que você tá? E aí a gente foi ganhando não, um sim, aí começou sim, começou um, começou outro. A gente fala o primeiro sim, depois do primeiro, você fala, ó, o fulano já vai participar. Lembra dele? Trabalhava junto? Ah, não, legal. E aí a gente começou. Muito engraçado, que nessa época eu tinha alugado uma casa junto com um amigo, uma mansão zona ali de carro para a mansão. A gente foi do nada, meu brother falou, cara, vem morar comigo, a gente tá alugando uma casa gigante, são 6 quartos, cada um fica com um, bora. E aí tinha uma sala que a gente montou com uma mesa assim, de sinuca, colocou aquelas coisas bem assim, brothers, né, montou aquela sala de game gigante, a gente falou, cara, aqui dá um podcast maravilhoso, vamos botar umas câmeras e tal, fazer. E aí a gente combinou e a gente fez o primeiro podcast, o Jefferson me entrevistando, depois a gente fez a entrevista dele, e ali o que a gente fez? Chamou os antigos gerentes para participar, então aí demorou, claro, a gente foi construindo, veio a pandemia, e aí a gente não pôde mais fazer o podcast. Por quê? Vocês têm um podcast físico aqui, nós tínhamos ele móvel. Eu pegava os microfones, as câmeras e ia até a pessoa. A gente fez podcast no Opera House, a gente fez podcast na pizzaria, da onde a gente foi entrevistar o pessoal, e aí a pandemia chegou, barrou a gente. E a gente foi pro online, onde a gente começou realmente botar a boca no trombone e falando realmente como que era a situação na Austrália. E às vezes a gente jogava pedra em algumas instituições, algumas pessoas que faziam uns pacotinhos ali bem erradinhos, para que não é o ideal, né? Hoje tem um mercado que usa o visto de estudante na Austrália para a pessoa entrar, fazer uma migração e ficar ali usando aquilo como um tempo para ficar na Austrália e não migra, não faz nada. É uma coisa que o mercado existe, né? Mas não só brasileiro, tá, gente? Quando eu falo mercado, eu falo o indiano tá na Austrália, o chinês tá na Austrália, o europeu tá na Austrália, o americano vai pra Austrália, não quer voltar pros Estados Unidos. Então tem todo esse mercado e a galera quer entrar na Austrália pra virar australiano, porque o programa migratório na Austrália ele é muito grande e muito bom. Então a gente começou a fazer ali como vamos dar certo e claro, é aquilo que você falou.
É muito tempo de dedicação, você tem que estar ali. Às vezes a gente fazia podcast, cara, tinha 2 pessoas assistindo. Mas a gente tinha que estar lá falando, sorrindo, porque hoje aquelas pessoas assistem aquele vídeo e falam, pô, os caras estão desde o início com a mesma vibe, com o mesmo estilo de falar. Então isso foi muito difícil pra gente. No começo, quem não trabalhava com a internet, começar a trabalhar com a internet, a gente foi, claro, vendo, copiando um, modelando o outro, fazendo coisa, estudando como é que fazia, comprando câmera, batendo cabeça. O primeiro podcast eu botei lá, vamos fazer gravado. Olha essa história. Meu sócio falou, o que você vai fazer? Eu falei, cara, comprei uma câmera, vamos fazer um podcast. Fui lá, comprei uma câmera de $2.000. Maravilhosa, uma Sony, tal, linda. Comprei um tripé. Aí eu comecei a descobrir que você tinha que comprar câmera. Eu não consegui tirar foto, porque você tem que comprar lente. Aí eu falei, pô, tem que comprar lente. Aí eu fui lá, comprei a lente, mais uma grana. É tipo meu irmão montando o estúdio. Não, aí aqui, tipo assim, quando a câmera chegou e eu falei pro cara, tá, como é que eu tiro foto? Ele falou, você tem que comprar uma lente. Eu falei, mas não vem lente aqui? O que é isso aqui? Ele falou, não, você tem que comprar uma lente, porque aquelas, você coloca a lente, né? E aí eu fui ver os preços da lente, absurdo. Tipo, a lente mais cara que a câmera. A câmera, $2.000. A lente, 10 mil em dólares. Eu falei, cara, e agora? Eu falei, vou comprar mais em conta que dá pra tudo. Aí pesquisei, comprei a lente. Aí tá, agora tem que comprar um tripé. Aí um tripé pra segurar essa câmera, você vai na loja, o cara, pô, você tem uma câmera e uma lente de 3 mil, você vai comprar um tripé de 100? Aí você compra um tripé caro. Aí tá, e o microfone? Aí compra um microfone que é compatível com a câmera. Tudo vai encarecendo, né? Que é aquela então, coisa. Assim, quem reclamar do valor do nosso estúdio, vocês estão entendendo. Olha, mas assim, gente, comece com o que você tem. Comece com o celular, cara. Quebrado. Um iPhone com a tela quebrada resolve. Porque eu caí nesse erro e isso é um ensinamento que hoje eu passo para as pessoas. É melhor o feito do que o perfeito. Porque até você entender o processo propriamente dito. Eu não consegui nem editar a câmera. Com a imagem que tinha, eu não sabia o que fazer. Aí eu teria que contratar uma pessoa para tratar aquela imagem. E o engraçado foi que a gente montou a mesa, tudo, a câmera, microfone, tinha lá o telefone, o iPad. Aí ele falou, vamos fazer ao vivo ou gravado? Vamos fazer gravado, né? Porque depois a gente edita, tal, não sei o quê. E meu sócio sempre foi do ao vivo. E eu ali, cara, vamos fazer gravado? Porque depois, se a gente falar alguma besteira, a gente corta. Por mais que é papo reto, a gente tem que seguir a diretriz, né? Pra não... eu falo hoje o botão Monark, né? Ser bloqueado, né? Hoje é assim, né? Pá, falou porcaria, é cancelamento. E naquela época eu já tinha essa preocupação, porque eu via que isso acontecia. Ele falou, cara, tá beleza, vamos fazer gravado. Ganhou. Botei lá, apertei o botão da câmera, corri, sentei e tal. Aí tamo falando já, cara, fluindo. Meia hora, 40 minutos de podcast rolando e tal. Aí passa o meu flatmate, gente, pra quem não sabe, flatmate é a pessoa que mora com você na casa, né? Ele é um companheiro de casa. E aí ele passou por trás da câmera e falou, ô, Marião, e aí, como é que é isso aqui, cara? Eu falei, tamo gravando, mas a câmera aqui tá desligada, cara? Eu falei, como assim tá desligada a câmera? Aí eu fui lá correndo, olhei a câmera parada, aí eu já fiquei... O que aconteceu? Eu olhei e fui olhar... Dele de cara, fui olhar na internet, a câmera era super maravilhosa, mas o modelo que eu comprei só gravava 35 minutos. Depois você tinha que apertar de novo. E a gente já tinha, cara, fluído muita conversa. E aí o Jefferson me segurou e eu já tava querendo jogar a câmera fora. Ele falou, não, cara, você gastou uma grana, vende a câmera pelo menos. Depois de muito tempo eu troquei a câmera num paraquedas, pra você ter uma ideia. Fiz um rolo lá com a galera e troquei todos os equipamentos que eu tinha com um paraquedista lá que ele queria começar. Eu falei, vai ser perfeito esse equipamento, me dá o paraquedas. Fiz isso. Mas depois, cara, foi celular, gravação ao vivo, microfonezinho hoje, aquele que todo mundo usa, bem baratinho. E então assim, é o que eu falo pra todo mundo, faz, em vez de ficar tentando, porque o perfeito, edição, você não sai, você fica estagnado. E ali foi onde surgiu a ideia do Papo Reto, que hoje, depois de muitos anos a gente já tem aí 4 anos de Papo Reto, hoje ele virou a gente quer transformar ele numa ONG. Então hoje ele é uma empresa sem fins lucrativos. Todo o nosso produto, todo o nosso tempo é gratuito. A gente não cobra nada, a gente ajuda quem precisa, vem. Inclusive temos um projeto que se chama Caça ao Intercâmbio, que a gente pode falar um pouco mais, é onde todo ano a gente consegue doar um intercâmbio para a Austrália. Que legal. Isso é muito legal. Isso foi quando você escreve o seu projeto lá, a gente colocou visão, valor, tudo aquela coisinha, a gente falou assim, uma meta, conseguir levar um brasileiro para a Austrália todo ano de graça. Que legal. Então assim, graças ao nosso trabalho, tudo, essa força que existe, no nosso 2º ano a gente já conseguiu atingir as metas para conseguir mandar uma pessoa para a Austrália. Tudo bem que a última pessoa que ganhou o intercâmbio, gente, então fica ligado, não vai, desistiu.
tá? Depois aí eu falo, a gente vai ter promoção, a gente vai falar disso aqui. Se você quiser ir pra Austrália, já vai seguindo ali a Mapa da Austrália, o Papo Reto, porque tem. Legal, o cara ganhou passagem, escola, taxa de visto, hoje tudo. Aí no meio do projeto a gente gravando tudo. Mas pra você ver como não é só a camada externa. Né? O cara desistiu, assim. Tudo bem, quando ele ganhou, o pessoal falou, pô, ele não tá muito animado não, né? Mas tudo bem. Mas por que participou da promoção também, né? Tirou a oportunidade de outra pessoa. Mas esse ano, agora no meio do ano, a gente tá divulgando novamente o que a gente vai fazer. Mas se alguém agora quiser ver isso para um dia ser sorteado, como que faz? É só você entrar na nossa rede, na Mapa da Austrália, tá? No nosso Instagram, e ali você dá um seguir, você já vai começar a entender sobre a caça do intercâmbio. Tá. É um programa que a gente faz todo ano, onde você vai realmente fazer uma caça ao seu intercâmbio. Tem algumas período regrinhas. De inscrição? Não, a gente ainda não abriu a inscrição, vai abrir no meio do ano, porque é sempre no final do ano. Sempre a gente sorteia ali no Natal. Né? Muito existe, legal. É bem no Natal, porque é o presente nosso de final de ano para a comunidade. Muito legal. Mas ali só entrando um pouco no assunto que se eu não falar, não faz sentido. Então, entra lá nas redes da Mapa da Austrália, você vai ver. Arroba Mapa da Austrália, não tem como errar, gente. Vai ser esse logo aqui, ó, bem simples, tá? É só você entrar no Instagram, que ali você começa a entender. Tem sempre lá falando que é a caça do intercâmbio. Então, devido ao Papo Reto, onde a gente só falava, a gente não atuava de fato, eu não fazia visto mais de ninguém, eu não aplicava visto, nem queria, eu indicava para minha antiga agência, indicava para outras pessoas, colaboradores, e a gente foi trazendo várias, a gente trouxe a Bela, trouxe você, trouxe outras pessoas, para quê? E a gente fez um acordo, cara, a gente vai fazer 1 ano de live, e vamos ver o que dá. Então, durante o ano de 2020, do final de 2019 até o início de 2021, nós fizemos lives todos os dias. Domingo a domingo. De domingo a domingo. Podia estar fazendo o sol, podia estar chovendo, a gente podia estar doente. Tava lá fazendo live todos os dias. Nós fizemos todos os dias. Tinha dia que a gente fazia 3 lives no dia. Meu Deus. Agora sim, como que a gente fez isso? Até hoje eu não consigo te explicar. A gente fez. A gente botou uma meta e falou, vai ser 1 ano da nossa vida. Esse ano vai fazer a gente prosperar. O que vocês ganharam? Isso é mercado. Cara, a gente ganhou uma notoriedade a gente não ganhou financeiramente nada, a gente só gastou. Não, mas ganharam mesmo. Gastou. Mas a gente, assim, gente, pra quem pensa por que fazer um podcast, quando você tá conversando com alguém, você tá ganhando conhecimento, você tá acessando o conhecimento de vários anos daquela pessoa, compilado, entregue pra você ali. Então eu tô aprendendo. Então eu cresci muito fazendo podcast. Profissionalmente, de empreendedorismo, de tudo. Então fui acessando pessoas que eu admirava. Donos de empresa, CEOs, Fórmula Napoleão Hill, né? Literalmente. Napoleão Hill. Ó, durante esse ano, nós fizemos o Clube do Livro. Vocês fizeram? Fizemos. O que aconteceu? Eu que acabei... Nossa, eu falo, às vezes vem umas coisas que eu falo, por que eu falei isso? E os loucos acreditam, né? Eu falo louco meus sócios, porque nessa época o Jefferson sempre foi meu parceiro e nós encontramos o Arthur. O Arthur foi uma peça muito importante. Ele veio gratuitamente, ele veio de coração, ele assistia a gente e falou, cara, vocês uns caras que estão falando que eu quero fazer também. Vamos fazer um projeto junto? Aí a gente começou a fazer live, ele começou a participar de várias lives com a gente. E um ano eu fiquei muito bravo. Eu fui muito bravo com a população, sei lá, na Austrália, porque a pessoa falava assim, falta 30 dias, faltava 60 dias para o ano acabar, né? O que você vai fazer no ano que vem? E aí eu fiquei, cara, faltam 60 dias, 90 dias, você pode mudar a sua vida em 60 dias. E aí online eu falei, cara, cansei dessa história, gente. Que tava tendo uma trade lá na Austrália, o que você vai fazer? Aí eu falei, cara, o que vocês vão fazer em 60 dias para mudar a sua vida antes do final do ano? O que você quer comemorar no ano que vem, que você pode fazer para comemorar no início do ano? Vamos mudar a vida de vocês? Vamos, porque a gente tava naquela pegada de lendo livro pra caramba, mudando, Napoleão Hill, aquela coisa. Aí o Jefferson, vamos fazer o seguinte? Vamos dividir por semana, a gente lê um livro por semana até o final do ano. Vamos dar 12 livros. Só que a gente vai ter que ler esse livro de manhã, a gente fazendo ao vivo, assim, conversando, num papo reto. Assim, papo reto. A gente falou, então beleza, como é que vai ser isso? Tá, isso assim, então a gente decidiu 12 livros. Aí a gente fez uma lista de livros que seriam totalmente empreendedorismo e ajuda pessoal. Então aí a gente foi Milagre da Manhã, Mais Esperto que o Diabo, aí o Porquê da Questão. Aí foram 12 livros assim maravilhosos que a gente leu e todo dia a rotina era...
A gente acordava 6 horas da manhã, Deus. cada um fazia a sua atividade, eu ia sair pra caminhar, eu morava na montanha, então saía pra caminhar na montanha, no gelo lá, botava meu fone de ouvido, ia caminhando, escutando o livro, ia às vezes lendo o gelo, lendo lá, tal, não sei o quê. 1 hora certinho a gente lia os capítulos. Capítulo tal, a gente dividia o livro na semana por capítulo. E aí a gente vinha ao vivo, e cada um tinha que dar a sua visão do livro. Que legal. E discutir. Então a gente fez o clube do livro, porque a gente tinha que ter conteúdo, 1 ano de live. Coitado. O que a gente ia fazer? Por isso que eu falo... É melhor você documentar do que você criar. Então a gente lia, entendia o livro e ia ao vivo discutir. O que você achou disso? Isso, pô, isso é legal, o poder do hábito, olha isso, que legal que acontece na minha vida. Então a gente foi evoluindo. E a gente teve muitas pessoas que acompanharam a gente. Muitas pessoas. Cara, agora eu comecei a ler o livro, eu comecei a ler, eu não lia. Agora eu tô vendo isso, esse livro é maravilhoso. Então a gente conseguiu... Que você me perguntou o que eu ganhei muito conhecimento, muitas amizades maravilhosas, tanto que eu tô aqui hoje, e, cara, a gente expandiu a nossa consciência muito grande. E foi por isso que conseguiram abrir o mapa da Austrália. Sim, porque aí o que aconteceu? As pessoas viram que a gente não tava vendendo cursinho, vendendo uma forma de você ficar na Austrália, a gente tava fazendo... compromisso com a verdade. E já criando uma comunidade. Criando uma comunidade ali. Então, pessoas começaram a acompanhar a gente. Aí, teve gente que falava, eu posso participar do Clube do Livro? Pode. Aí, só que você vai ter que vir ao vivo discutir com a gente. Você vai ter que ler o livro. Então, a gente teve... Hoje, uma pessoa super importante na Austrália, que tem um poder maravilhoso com a comunidade, que é a Fernanda Rossi. Fê Rossi, se ela assistir a gente aqui, um beijão pra você. Ela foi presidente do BRACA, que é a maior comunidade hoje que ajuda o brasileiro, já um instituto mesmo, tem presidente, tem tudo certinho, tem até como é que se fala isso quando você tem presidente, assessor, eu esqueci. Conselho? Tem um conselho todo legal, eles têm também ajuda se a pessoa tá passando um problema psicológico, eles têm psicólogo, legal. É bem legal. BRACA, gente, se você tá na Austrália passando dificuldade, procura o BRACA, eles vão te ajudar gratuitamente, tá? BRACA é B-R-A? BRACA mesmo, Ou C-A? RACCA, se eu não me engano agora. Depois eu dou uma pesquisada e a gente coloca. Mas é o BRACA. Ele ajuda muito. Então ela falou, eu quero participar. Quando ela veio participar, a gente começou a ver que a gente acessou pessoas de importância na Austrália. Ou até hoje ela acompanha nosso projeto. E ali... O que aconteceu? Muitas pessoas começaram, Marião, eu quero que você cuide do meu visto. Jefferson, eu quero que você cuide disso. E a gente, não, gente, hoje a gente não tá fazendo, a gente tá indo assim. Só que a partir do momento que eu comecei a receber feedbacks negativos de pessoas que eu indicava, aí eu falei... Das empresas, aí eu falei, opa, peraí. Acho que cabe aqui a gente tem um problema, só que, gente, empreendedorismo é você resolver o problema das pessoas. Básico. E criar novas realidades. Você quer que... O que é empreendedorismo? Tem um problema, cria uma solução, você ganha dinheiro. Simples. Se alguém me trazer uma definição melhor, eu mudo. A realidade. Tá? Então, assim, beleza. Aí eu falei, cara, aqui a gente tem um problema, só que esse problema já vai começar, assim, a afetar a gente. Porque a gente tá indicando, as pessoas estão voltando, falando que não gostaram, que a pessoa não deu atenção, que a informação que a gente passa é melhor do que deles, e as pessoas não estão tendo confiança. Então, peraí, ou a gente troca a indicação, ou a gente toma uma atitude. Ou a gente faz. Aí, a gente não queria fazer. A gente não queria, porque a gente fez isso muitos anos. E quando você trabalha com intercâmbio, você vira pai, mãe, tio... A família da pessoa e você carrega... Lembra que eu tinha lá 110 quilos? Eu tinha 110 quilos de problema dos outros. Porque eu carregava muito... Isso sou eu tive que aprender, eu tive que mudar isso. Para eu voltar pro intercâmbio, eu tive que me reformular. Porque eu absorvia muito... a pessoa, o problema dela, tentava resolver, não, vem cá, vou dar um jeito, que é um diferencial da gente, a gente se envolve muito com as pessoas, mas você tá trabalhando com o sonho, eu não tô trabalhando assim, comprou uma garrafa e tá tudo certo. Se o visto daquela pessoa é negado, se a pessoa não consegue migrar pra Austrália, primeira pessoa que ela vai apontar o dedo é você. Marião. Marião, não deu certo o que você falou. Tarará. É tipo, sabe aqueles caras, eu não estou falando pra você investir na bolsa, tá? Sabe, eu não posso falar isso, mas se você comprar isso aqui, talvez tenha um retorno. É mais ou menos isso. Então aí a gente falou, cara, aí veio a Dani, que é a esposa do Jefferson, e eu conheci a Dani antes dele, tá? Ela foi a primeira pessoa que me recebeu na Austrália, a Japa, eu chamo ela de Neuza, japoneusa, né? Então quando eu falo a Neuza, vocês sabem que é a Japa. A gente tem uma intimidade porque... E a Japa é a Dani. A Dani trabalhou comigo mesa de frente. Ela era a pessoa responsável pela... ela trabalhava também nisso. Quando a gente trabalhou nas agências, era assim... Eu trabalhava aqui como o gerente da agência. Claro, antes eu comecei como vendedor ali, normal. O mais baixo de todos, nem falava inglês direito. Na época foi maior dor de cabeça isso. E ela trabalhava de frente da mesa. Então a gente já era amigo.
ela meio que me indicou. O pessoal, cara, vamos contratar esse cara, ele conhece todo mundo, não fala inglês, botaram lá um contrato pra mim em 3 meses, se eu não melhorasse meu inglês eu ia ser mandado embora, tava no meu contrato. Assim, ó, você foi contratado com uma condição, se você não melhorar seu inglês, você vai ser mandado embora. A minha gerente na época, italiana, então ela falava italiano, ela falava inglês, ela era casada com uma portuguesa, então ela falava português fluente, ela falava o espanhol. E também a porcaria do francês. Que é muito ruim. E eu do lado dela, um mero... Tinha acabado de chegar um ano na Austrália e não falava português. Mas eu era muito bom de vendas. Então, quando bateu os 3 meses, rasgaram meu contrato. Porque eu tinha batido todas as metas que a empresa não batia há 6 meses. Eu falava ainda. E eu falava assim, muito... Tipo assim, a pessoa ligava, telefone... Eu ficava... Juro, eu fazia assim, ó. Hello, send a message, I can't hear you, message please. Aí passava uns 2 minutos, o cara mandava um e-mail, minha chefe olhava, ela rachava o bico, ela falava, você é muito pilantra. Eu falei, cara, eu trabalho com o que eu posso, vambora que a gente tá batendo meta. E aí, esse departamento não batia a meta há uns 6 meses. Eu bati as 3 meses de meta, eu falei pra ela, vamos fazer um acordo? Eu não tô nem aí pro inglês. Me dá todos os brasileiros possíveis espanhol que eu me viro no portunhol aqui, você cuida do resto. Aí era eu e ela vendendo. Em 6 meses a gente conseguiu contratar um novo vendedor pro mercado europeu. Que falava inglês. Que falava... Não, ele falava inglês também, mas era falar assim, tcheco, eslovaco, era essa parte, que a empresa era metade europeia e metade brasileira. Então, a gente conseguiu contratar uma outra menina para trabalhar com a gente e cresceu. Nós viramos o top da empresa de vendas e minha chefe começou a receber comissão. Ela chegou, ela falou assim, cara, vamos rasgar esse contratinho aqui, esquece, você tá contratado, vambora. E aí foi seguindo, tanto que eu cheguei à gerência da empresa. E a Dani, ela trabalhava de frente para mim. Então, a gente virou tipo brother. E eu falo, né, que eu odiava ela, porque a gente tomava café junto, almoçava junto, jantava junto, ela pesando... os seus meros 60 quilos, emagreceu e eu fiquei com 110 quilos. Eu falei pra ela, não sei o que aconteceu, né? Ela dá risada até hoje. E ali a gente construiu uma amizade. E ela namorava com o Jefferson, né? E aí a gente começou a criar amizade junto. O Jefferson trabalhava na agência na cidade, né? Só que ele trabalhava no departamento Brasil. O head office ele tinha o departamento Brasil, o departamento Europa e o departamento espanhol. E eu fui trabalhar onde? No que atendia todo mundo, né? Tudo bem, mas foi um desafio, porque aí meu inglês voou. Aí eu voltei, eu tive que fazer inglês novamente, aí eu comecei a aprender, minha chefe começou a escrever templates pra mim, eu copiava tudo, olhava, fazia aquela coisa, treinava, e eu sempre fui muito de falar. Então eu escutava e repetia. Às vezes eu não sabia nem aquela palavra significava. Mas repetia. Pronúncia, mímica. check. Você pega a mímica ali e vai embora, É muito bom isso, gente. Começa a escutar e você vai repetindo. E aí foi indo. Chegou lá o top da carreira que eu tinha, foi a hora que eu pedi as contas, depois também não queria trabalhar mais, passei alguns anos ali, 2 anos fora mesmo da indústria, falei, não quero mais nem saber de estudante, mas eu tinha meus clientes particulares, porque a galera queria fazer comigo. Quando o Papo Reto funcionou de fato, eu não queria ter de novo essa responsabilidade eu ainda não estava maduro ainda suficiente para voltar a ter uma responsabilidade de cuidar de um caso, eu não queria mais ter aquele visto negado. Eu já não queria mais trabalhar com aquilo, eu queria só com a parte boa. Vem, eu te conto tudo da Austrália, maravilhosa minha história, eu moro fazia live num teleférico, indo trabalhar no topo da montanha, nevando, a galera, nossa, que legal, você fica o dia inteiro na montanha, é isso mesmo. E aí a demanda começou a crescer, a Dani veio, deu checkmate na gente, falou, cara, não tem como, eu canso de falar pra vocês têm que voltar, vocês têm que fazer, todo mundo pede, vocês estão deixando dinheiro na mesa, vocês estão deixando de ganhar dinheiro, vocês querem empreender. O Jefferson numa loucura de curso digital, fazendo 300 mil cursos digital e não tava empreendendo. Então ele já estava até criando um ambiente chato entre os amigos, porque sabe aquela pessoa que só escuta, lê, vê e fala que vai fazer e não faz nada? Obesidade obesidade mental. Né? Fica ali, eu tô aprendendo isso, tô fazendo isso, aí tô fazendo um Shopify, eu tô fazendo isso aqui, mas nunca dava certo. Nunca dava certo. Não fazia, né? De fato. E aí eu vendo essa situação também, eles dois já, tipo, brigando um com o outro, que tava com um filho, ele, tipo assim, não vou trabalhar, eu vou empreender. E não dava certo, e tinha que botar comida na mesa por causa do filho, e eu ali no meio daquela confusão, porque a gente era muito amigo, até o momento que a gente falou, não, bora, vamos agora, realmente, a gente tem demanda, vamos testar. Aí foi aquela coisa de novo,
Nessa época eles estavam morando em Gold Coast, que é um lugar maravilhoso na Austrália, mais quente, eles mudaram por causa do filho. A gente tava na sacada da casa dele, e aí eu falo que veio de novo aquela inspiração. Ele falou, cara, tá, mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? O que a gente vai montar uma agência? A gente vai fazer uma comunidade, porque agência tem várias. Cara que emite orçamento para você e te entrega um valor e parcela no cartão, existem várias. Uma agência especializada, existem algumas. Agora, profissionais, especialistas em Austrália que tenha tantos anos de conhecimento, existem poucos. E os que existem hoje não querem trabalhar na linha de frente, eles querem montar sua empresa, ser o CEO, ficar lá sentado, ter um exército de vendedores e viver disso. A gente falou, não, a gente vai se posicionar como especialistas. Então, a gente vai criar um jeito de entregar um negócio bem legalzinho, ajudar a pessoa. E aí veio o nome Mapa. Cara, vamos criar a Mapa da Austrália. Por quê? A gente te entrega hoje um mapa detalhado se você quer ser turista. Se você quer ser estudante, a gente vai te entregar um outro roteiro. O que você tem que fazer? Se você quer migrar para a Austrália hoje, virar um empreendedor, ou abrir uma empresa lá, ou você conseguir uma migração através de trabalho, ou através dos seus próprios skills, a gente vai te entregar esse mapa também. E aí a gente foi falar, cara, quem que vai trabalhar com a gente? A gente falou, cara, não quero funcionário. Porque dá muita dor de cabeça. Vamos trabalhar em parceria. E aí a gente foi desenvolvendo a Mapa até a gente chegar ao que é hoje, que é uma comunidade. Nós temos hoje um app onde você entra, consegue ver lá os profissionais. Se você quer falar com um agente migratório, nós temos um parceiro. Se você quer comprar uma passagem, a gente tem um parceiro. Se você quer entender sobre empreendedorismo, a gente tem uma pessoa específica para isso. Então, dentro da comunidade, você tem acesso a tudo isso. E aí Caracas! Tá, mas o que o Marião vai fazer? O que o Jefferson vai fazer? Não, mas só um minutinho. Sim. Neuza, parabéns, hein? Ah, Neuza foi... Vocês se ligaram o que uma mulher faz, né? A gente fala... É tipo assim, a mulher fica quieta. Tem uma hora... Ela cansou de ver a gente ali batendo cabeça e... Falou, é isso aqui, ó. Ela falou, cara, vocês estão cego, não adianta. Eu, uma época, fui me envolver... em negócio de camisa. Eu tinha um amigo que morou na Austrália há muitos anos, ele montou uma marca de surf que chama Bagus, que é lá da Indonésia, que Bagus quer dizer hello, good vibes na Indonésia, e é um nome muito conhecido na Austrália. E aí ele começou a criar camisa, tudo. Hoje eles têm um projeto na Vila Madalena, bem legal. E aí eu falei, cara, você parou o projeto na Austrália, me dá aqui, deixa eu representar vocês. Aí desenrolei, fui lá, o Gabriel Pensador foi pra Austrália, a gente patrocinou o show, comecei a viver uma vida legal e tal, mas a produção parou na Indonésia, deu problema, aí não funcionou, só gastei dinheiro, aquela coisa toda. E aí fazendo outras coisas, mas tentando... Mas você é muito empreendedor. Aí eu fui tentar, eu ficava na montanha como? Eu tinha câmera que eu tinha comprado, né, pra tirar foto. Eu ficava assim, você quer... me paga pra eu ficar o dia inteiro com você na montanha. Então eu seguia o cara de GoPro, ficava tirando foto dele, ficava parado lá, comprava ali uma bebida. Que montanha que é? Incredible, na Austrália. Cara, você esquiou lá em Incredible, maravilhoso. Lá, na verdade, eu até fiz esquibunda, porque eu não conseguia mais descer. Hoje lá em Incredible eu tenho um patamar bem grande, porque eu todo ano eu gerenciava algum restaurante de lá. Também eu tive eu tenho uma veia do hospitality. Porque quando eu saí lá da agência, eu falei, o que eu vou fazer? Aí um amigo que trabalhou comigo falou assim, cara, vem trabalhar comigo num restaurante. Eu falei, tá, que restaurante? Ele falou, cara, o melhor restaurante de seafood de Sydney. Eu falei, beleza, só que assim, cara, eu tenho experiência, mas eu não sou rato da coisa. Ele falou, não, tranquilo, eu vou falar lá que você é um Zé Ninguém, não sabe nada, você chega quietinho, começa no bar e aí a gente desenrola. E aí eu fiquei 2 anos nesse restaurante e eu passei por todos os departamentos até eu conseguir ter um patamar para conseguir gerenciar um restaurante. Quando eu cheguei nesse ponto, ninguém queria sair do restaurante, porque a gente ganhava muito bem. De tips, a gente tirava $1.000 a semana. Nossa. Era muito assim. Nossa. Chinês comprando lobster de $300. E a gente ali, cara, fazendo dinheiro de waiters e tal. Eu falei, cara, ninguém vai sair daqui. Eu falei, cara, vou pra montanha. Apliquei online lá, vou trabalhar na montanha. Porque nesse período, o Papo Reto, ele tava começando a existir. E eu fazia o quê? Trabalhava em restaurante e atendia clientes particular. Então, quando eu não trabalhava no restaurante à noite, de dia eu era livre. Eu sentava num café na praia. Cara, e aí, o que você quer fazer aqui na Austrália?
Ah, Maria, eu não sei, cara, eu trabalho com isso. Eu falei, então vamos criar aqui um roteiro pra você. Se você estudar isso, se você chegar nesse ponto... Eu já fazia isso, já. A minha expertise máxima era isso. Eu criava o seu roteiro na Austrália, né? Mas eu chamava de roteiro na época, né? Não tinha essa ideia, essa nomenclatura. E aí eu sentava num café com ele e falava, a gente vai fazer isso, a gente vai comprar essa escola, vou aplicar seu visto, você vai fazer isso tantos anos, depois você aplica isso aqui, você consegue chegar numa residência dessa forma. Né? Porque... O programa migratório na Austrália, ele existe, gente. Ele é muito bom. Se você tiver um inglês legal, se você tiver um skill, que a Austrália tem defasagem de mão de obra qualificado. O australiano é no worries. Você foi lá, o cara começa a trabalhar às 4 horas da manhã. Shopping fecha às 5 horas da tarde, pra todo mundo restaurante fecha às 10. Ai, que delícia. O cara saiu da obra, ou ele tá no pub tomando uma cerveja e jogando na maquininha, ou ele tá surfando. Não, a hora que eu vi que shopping fecha às 5 horas da tarde. E curiosidade, quinta-feira vai até às 9. Não sei por que quinta-feira. Porque não é dia de onda. Não sei, cara, é muito louco. E assim, e a praia lotada, final de tarde, as mamães correndo com um carrinho lá, aquela coisa, uma vida assim, bem tranquila. Se você quer aprender a viver a vida, vai pra Austrália. Exato, e aí a gente, brasileiro, vai pra trabalhar e faz negócio lá. O dia que eu comecei a fazer hora extra, os caras olharam pra mim e falaram assim, cara, vem cá, você tá precisando de ajuda financeiramente? Eu falei, não, cara, tá louco? Tô aqui ganhando dinheiro pra caramba, tá louco? Tô fazendo hora extra pra caramba. Ele falou, cara, você tá com dificuldade, porque na cabeça deles... Não é saudável, não é legal você ser workaholic, doidão do trabalho, é outro mundo. Quando eu entendi aquilo, eu falei, opa, peraí, deixa eu desacelerar um pouco. Por que eu tô vivendo essa vida loucura do Brasil, se eu vim pra cá pra mudar, né? E aí, claro, você vai se renovando sempre. E nessa história toda, quando eu trabalhava na montanha, eu ficava lá, que eu falei, seguindo a galera, tirando foto deles, aí eu ficava parado bem onde tinha o jump lá, onde tinha aí eu ficava tirando foto da galera. Vai o próximo. Aí eu ia pra casa, separava todas as fotos em pasta, nome da cara, ficava ali 2, 3 horas, aí eu ia no pub. Galera, cheguei, aí vinha a fila. Minhas fotos. Tá, me transfere tanto. Você quer essa? Tá, transfere tanto. Aí eu vendia foto lá. Então era assim, era a minha coisa. Eu ficava seguindo, como eu já desenvolvi hoje, eu sei muito bem fazer snowboard, porque eu fiquei 10 anos praticando e depois eu morei numa estação. Então eu fiz treinamento, fui fazer aula, fui fazer um monte de coisa. Cheguei até a época de pular, mas assim, cara, quebrei costela, machuquei braço, aquela coisa toda, até você aprender, né? Meu Deus! E aí eu ficava seguindo os caras bons assim, e eu falava, cara, vai que eu te sigo, nem esquece que eu tô atrás de você. E aí tinha hora que eu tomava uns rolos, porque eu ficava olhando a câmera aqui e não via a galera vindo, era muito engraçado, mas eu filmava os caras muito bem, seguia eles ali, o pessoal gostava muito, e eu ficava fazendo isso no inverno e trabalhando em restaurante, e também fazendo ali os clientes. Só que eu falo, a pandemia foi muito ruim pro mundo inteiro, mas ela tem uma coisa... Mas ela trouxe coisas novas pra muitas pessoas, Pra muitas pessoas, ela fez as pessoas se redescobrirem, e naquele momento foi onde a gente realmente, de fato, entrou de cabeça naquilo, porque a gente foi pro digital, começou ali, então, aquela rotina que eu te falei do livro... 6 horas da manhã eu acordava, 1 hora de exercício, que era o Milagre da Manhã. O primeiro livro que a gente começou era o Milagre da Manhã, já pra, né, depois se manter. Aí eu fazia ali 1, 2 horas de live, aí eu saía da live, ia pro trabalho, que a gente podia ainda fazer um trabalho lá na montanha, ficava lá, trabalhava, e depois eu vinha pra casa fazer os projetos. Então era um dia inteiro cheio de atividades. E dali a gente foi indo, fez aquele 1 ano inteiro que trouxe pra gente muito conhecimento, muitas conexões, projetos novos, a gente foi se envolvendo em várias coisas. E nesse período, o Gé, que é o meu sócio, ele foi desenvolvendo a parte de empreendedorismo digital. Ele que é o marido da Dani, da Neuza, isso. E ele foi desenvolvendo estudando. Então, ele é aquele cara que pagou 300 mil cursos, então foi lá ver Joe Dispenza, ele foi ver o cara que, como é que fala? Esqueci o nome dele agora, do tráfico de funis dos Estados Unidos. Ele viu muita parte dos Estados Unidos. Depois ele começou a estudar um pouco o Brasil. Ele ficou estudando tudo? Ele ficou estudando tudo, comprou lá. Você foi fazendo a prática de tudo? Eu fui trabalhando mais... E a Japa só foi vendo a estratégia de ela cuidando do Yoshi, o nosso mascote, que é o filho deles. Hoje vai fazer 5 anos, então naquela época ela falou que ela foi mãe muito tarde, né? Ela já foi mãe ali perto dos 40. Então ela... parou tudo, ela falou, vou ficar os 2 próximos anos cuidando do meu filho. Legal. Tem um suporte financeiro para 2 anos, para eu ficar aqui, e vou vender passagem, porque era o que ela fazia. Ela começou a empreender antes da gente.
Ela vendia passagem aérea. Mas aí a hora que ela falou que vocês estavam perdendo dinheiro, e aí vocês decidiram abrir o mapa da Austrália, Sim. Você falou, eu ia fazer alguma coisa e ele ia fazer outra. E aí eu te cortei pra falar da Japa. É isso da Japa. Aí veio toda essa história, tá vendo? Aí o que aconteceu? Ali a gente falou, cara, você ficou esses últimos anos estudando empreendedorismo. Isso. E eu tenho uma facilidade de conexão, adaptação, viajei à Austrália durante aquela Pratiquei muito, Sabe aquele período que eu fiquei carro, eu fiquei inverno e verão? Então, o que eu fazia? Verão? Cara, eu já fui pra Gold Coast, vou pra Perth. Então, fiquei em Perth. Eu vou pra Melbourne esse verão. Então, fui pra Melbourne. Eu vou morar em Byron Bay. Vou ficar em Byron Bay. Então, eu consegui viajar a Austrália inteira. Quase inteira. Não fui pra Tasmânia. Tá. Porque a gente não podia entrar na Tasmânia. Por causa que na Austrália, durante a pandemia, foram regiões fechadas. É verdade. Não podia viajar de um lugar pro outro. Por exemplo, eu não pude ir pra Tasmânia e eu não pude fazer aquilo que eu tava falando pro seu irmão, que é Alice Spring, que eu quero atravessar de carro o deserto. Então, eu não pude, porque no deserto existem os aborígenes intocáveis lá, então eles não têm um sistema imunológico muito bom. Então a gente foi proibido de entrar no centro da Austrália para proteção dos aborígenes. Isso foi sensacional da Austrália. Então ali eu não consegui fazer. Então do resto... Poxa, mas você fez... Do resto eu fiz de carro quase tudo. Eu andei mais de 100 mil km com o meu carro. Montei uma cama dentro dele, um fogãozinho lá, e durante esse período eu desenvolvi um outro esporte. Eu fui fazer um sonho que eu tinha de saltar de paraquedas. E aí eu encontrei um louco que queria fazer também, um amigo, ele falou, cara, vamos fazer o curso. Eu falei, beleza, vamos fazer o curso. Fui lá, liguei pro cara, o cara falou, cara, nunca saltei, posso fazer? Pode. Tem coragem? Eu falei, coragem eu tenho. Dinheiro também tá guardado, vambora. Comprei o curso, fiz 2 dias de aula lá de curso no chão, você fica com paraquedas aqui, mentiroso, que o cara fica, vai, salta o paraquedas, você levanta, solda. Como é que é o procedimento de emergência? Você tem que fazer ali toda aquela hora. Peguei, botaram um paraquedas nas minhas costas, 2 caras, um de cada lado, subimos no avião e saltei. Primeira vez na vida. Fiquei lá estagnado, repeti, não abri meu paraquedas. O meu instrutor que abriu, pra mostrar como é seguro. Eu não abri meu paraquedas, é uma história muito engraçada. Eu simplesmente botaram dentro do avião com paraquedas nas costas e 2 caras do meu lado. Ele falou, cara, se joga. Abriu a porta do avião. O curso de 2 dias. 2 dias. Só pra aprender a abrir o paraquedas, ele não fez. Não fiz. Porque o que acontece? Eu nunca tinha saltado. Quando eu saí do avião, primeiro quando abriu a porta, aquele vento começou... Você fala, eu já não tava escutando mais ninguém. Onde que você tinha coragem? Antes. Aí o meu amigo que foi comigo, ele foi primeiro, ele já tinha saltado. Aí eu só vi ele sumiu assim, muito rápido. Aí me pegaram assim, me empurraram até a porta. Eu segurando aqui na porta, o cara solta. Aí ele soltei aqui, né? Ele bota a mão aqui, bota a mão aqui. Um cara do meu lado e não tinha ninguém junto comigo. Eu tava só com o paraquedas nas costas. Aí ele falou, cara, aí olhou pra mim, vai. Aí eu, vamos. Me joguei e aí parou tudo. Eu entrei num estado de êxtase absurdo, porque era uma emoção que eu queria fazer aquilo a vida inteira. Meu coração a 1000 por hora, eu tinha que fazer uns 3 exercícios, que era olhar o relógio, olhar pro instrutor. Eu ainda paguei pra alguém filmar isso. Eu tenho isso filmado. E aí, cara, simplesmente eu tinha que fazer um exercício de ir lá, colocar a mão no paraquedas e o cara chacoalhar e tal. E eu fiquei o voo inteiro assim, ó, na posição que eu aprendi. E eu ficava assim, ó. Não olhava nem o relógio, eu só... Eu não conseguia fazer olhando e a gente caindo, aí daqui a pouco uma mão na frente da minha cara assim, eu falei, isso aqui eu lembro, hein, tô ferrado, tem que abrir o paraquedas. Aí eu falei, isso aqui é problema. Aí na hora que eu tentei colocar a mão, o meu instrutor já tinha aberto o paraquedas, aí eu já... Cara, agora o que eu vou fazer? O paraquedas aberto lá, eu alto pra caramba. Aí eu falei, o que tem que fazer agora? Aí eu falei, o que tem que fazer? Aí eu olhei a seta. Aí eu falei, cadê a seta? Aí eu olhei, tinha uma seta gigante assim no chão. E a seta virava pra esquerda. Aí eu puxava meu negócio pra esquerda. Aí virava pra direita, eu virava. Até a hora que você chega perto do chão, tem um cara com 2 plaquinhas. Aí eu pousei perfeito. Aí o Jefferson tava lá assistindo, a Dani, os meus amigos. Ele falou, e aí? Eu falei, cara, acho que eu repeti, hein? Ele falou, como assim? Eu falei, depois eu conto pra vocês. Sentei na cadeirinha assim, ó. Cara, meu instrutor, 62 anos de idade, 30 mil saltos. You're gonna die one day in the sky, you were sleeping there. Meu, falou um monte assim, ó. Eu parecia um cachorrinho assim. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí veio o outro instrutor também, uns tantos mil saltos. O que aconteceu? Eu falei, cara, não sei.
não sei, ó, eu não consegui fazer nada. Ele falou, mas eu falei, cara, primeira vez que eu tô fazendo isso, eu não sabia, como é que é a primeira vez? Eu falei, é a primeira vez, cara. Ele falou, isso é normal, acontece. Como você nunca assaltou antes, eu nunca tinha assaltado nem de dupla. Aí ele falou, às vezes acontece isso, você fica estagnado. E aí a gente viu na câmera lá, ele abrindo meu paraquedas. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Ele falou, ó, cara, $150, vamos de novo. Aí eu falei, beleza. Na mesma hora, sim? Na mesma hora, já pra pegar o negócio. Ele falou, vai, vamos aqui, paguei. Aí ele falou, ó, o exercício é isso que você vai fazer e tal. Aí subi de novo, aí eu já fui muito concentrado, aí eu já sabia. Aí eu já tava mais acostumadinho. Aí eu fiz todos os exercícios, tudo. Então, quando eu comecei a saltar, eu comecei a viciar, né? Porque é muito adrenalina, absurdo, aí eu comecei a morar nas drop zones. Então eu pegava o carro, saía da montanha, eu ia pra Perth, encontrava a estação de esqui, de paraquedas de Perth e ficava lá, fazendo meus estudantes, meus projetos ali, tudo direitinho, fazendo um papo reto da estação de paraquedas. Enquanto eu não tava saltando, eu tava fazendo live, conversando com a galera, e aí foi quando eu comecei a conhecer a Austrália, de verdade. Eu comecei a ir para vários lugares, viajando de carro, buscando esses centros de paraquedismo, que quando você está saltando, você pode acampar lá, e aí tem toda a estrutura, lugar para você tomar banho, lugar para você fazer comida. Então, eu comecei a fazer muita conexão. Por quê? O projeto ainda não... A gente pagava para fazer o projeto. Então, o que eu fazia? Trabalhava no inverno bastante, juntava um pé de meia, gastava ele no verão saltando de paraquedas, e eu encostava em algum café da cidade que eu tava, falava, ó, eu tenho experiência, gerente de restaurante, eu quero trabalhar aqui 2-3 dias para fazer café, fica aqui, fazia uns biquinhos assim de um lugar e outro, e ia crescendo o projeto, me dedicando bastante tempo, porque eu ficava muito tempo trabalhando no inverno, assim, pauleira na montanha ali, vendendo foto, trabalhando com restaurante, e eu fiz um acordo com a minha chefe. Eles gostaram muito do meu trabalho, eu falei, beleza, todo inverno eu venho aqui pra trabalhar com vocês, mas acabou o inverno, eu saio fora no outro dia. Ela falou, não, beleza, você volta todo inverno? Eu falei, volto. Então eu fiquei 5 temporadas lá. Tá. Então todo ano eu chegava, ganhava uma equipe, ganhava um restaurante, trabalhava ali, e no meio tempo, de manhã, eu fazia minhas lives, meio do dia, curtia o dia na montanha, à noite, restaurante. Tá. E até de madrugada. E aí, aquilo que eu te falei, aí o Jefferson dentro da comunidade, ele fica específico hoje em ajudar você a desenvolver um pouco o empreendedorismo e o digital, que estudante hoje na Austrália consegue empreender, e eu fico toda essa parte hoje de adaptação sua. Então, a minha missão dentro da comunidade, além de estar ali como desenvolvendo ela, a parte mais ali por trás do cenário, que é o Mário, que é ali desenvolvendo a comunidade, quando eu visto o chapéu e sou o Marion Jones, eu sou responsável por toda a sua adaptação na Austrália. Então eu pego você aqui no Brasil, tem passaporte, não tem passaporte, o que você quer fazer? Vamos lá, fala inglês, não fala inglês, o que você quer fazer? Eu vou criar o seu roteiro inteiro, vou fazer isso acontecer, vou te matricular nas escolas, vou fazer toda essa documentação. Que é uma assessoria. Que é uma assessoria, que aqui no Brasil o pessoal chama de assessoria e mentoria. Eu chamo de exploradores. Tá, mas na verdade, esse roteiro que você está dizendo não é só um roteiro que as pessoas vão visitar lugares. Na verdade, é um processo. É um processo mesmo, inteiro. Né? É um fluxo dividido, acho que por três personas aí, que é a persona que vai só para turistar, a persona que vai para melhorar o inglês, estudar, fazer um MBA, e a pessoa que quer migrar. Vai migrar realmente. Isso. Então hoje, se você tá aqui no Brasil e tem um sonho de melhorar o seu inglês, você tem algumas opções. Estados Unidos, tá meio ruim agora, né? Porque não pode mais fazer aquele negócio de turismo, fica lá, aquela coisa toda. Europa tá passando por uma dificuldade um pouco meio chata, né? Tá tendo ali um problema ruim de acomodação, de emprego. Canadá, hoje você só pode trabalhar se você faz uma faculdade. Então não tem mais aquele vou lá. E a Austrália é o país hoje mais aberto. Apesar de estar dificultando bastante, mas é porque está entrando muitas pessoas. E o que acontece? A Austrália libera você para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, com o seu trabalho, você consegue pagar os seus custos de vida. A gente tem uma planilha que eu faço para você direitinho. Eu consigo até, eu falo, se você seguir, né, tudo que eu vou falar para você, em 8 meses você recupera o dinheiro que você investiu, que vai ser um investimento bacaninha para você ir para lá 8 meses, estudar férias, só que você volta pro Brasil se você quiser com o dinheiro que você investiu e um pouquinho mais. Se você quiser ir para Indonésia ali viajar antes de vir para cá, você também consegue. Se você quiser migrar, você renova o seu visto na Austrália, tá? Então, tem toda essa parte. A minha
a minha essência dentro da comunidade, eu falo, Marião Jones, o melhor guia da Austrália. Eu vou levar você pra lá e vou te fazer um perfil, uma análise. Você, cara, você é surfista. Eu nunca vou mandar você pra Melbourne, água menos 15 graus. Não vou mandar você pra Adelaide, vou mandar você pra Gold Coast. O cara que gosta do frio, vou mandar você pra Melbourne. O que você é, quantos anos você tem, que tipo de estudo que você é. Eu tenho escola hoje que você tem aula de surf na sexta-feira. Eu tenho escola hoje que te ajuda já com empreendedorismo. Então eu pego você, analiso, crio o seu plano. Eu falo que é um plano ali perfeitinho, personalizado, tá? Não é... A gente tem uma frase muito bacana que é não viva o intercâmbio do vizinho. Não tem como você viver o sonho do outro. Porque você não sabe a história dele, você não sabe o que ele fez, o que ele estudou. As experiências vão ser... que são boas pra ele, se a gente pegar dois irmãos gêmeos, eles vão ter intercâmbios diferentes. Ô Marião, mas posso entrar no momento... Fica à vontade. Tipo, perguntas e respostas objetivas rápidas? Manda assim? bala. Hoje, então, o Mapa da Austrália oferece coisas gratuitas, conteúdos gratuitos na internet? Instagram? Instagram. Vocês falam sobre o quê? A gente fala sobre vida na Austrália. Tá. Nós entrevistamos as pessoas e mostramos como ela conseguiu, o que a Austrália mudou na vida dela. Perfeito. Desde que ela voltou pro Brasil. Nós temos hoje nós somos 2 tipos de programa. Papo Reto e a Mapa é junto no Instagram. Tá. O Jefferson hoje representa o Mapa da Austrália e eu represento... Desculpa, o Papo Reto e eu represento o Mapa da Austrália. Tá. Eu sou responsável por todas as redes sociais e ele é do Papo Reto. Então, quem quiser já ir lá para começar a conhecer um pouco sobre a Austrália, pode... Instagram é o primeiro momento. Tá. E esse ano, a gente decidiu voltar ao YouTube. Ah, legal. Tá, então a gente tá fazendo... Não. A gente tá fazendo A gente criou um outro braço. Que aí é uma coisa empreendedorismo mesmo. Eu e o Jefferson, a gente quer transformar a Brasa TV numa Cazé. Concorrente nosso, Cazé, vamos dizer assim. Por quê? Nós criamos uma rede onde nós criamos roteiro para você, programa. E aí, dentro do YouTube, nós criamos a Brasa TV, que ela é acima de tudo. Ela é um vinculador de imagens, informação, de tudo que você possa imaginar da Austrália. E hoje... Quem está à frente é eu e ele, e nós temos um consultor migratório também, que é especializado nisso, que nos ajuda. Nós temos o Australian Show. Estamos no 15º episódio. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, eu, o Jefferson e o Rafa, nós abrimos a Central Brasil-Austrália. Ele diretamente de Gold Coast e eu aqui do Brasil. Então ali a gente traz o quadro que chama Breaking Visa, traz todas as notícias que a gente traduz do inglês para o português, para quem está aqui no Brasil ter acesso, e quem está na Austrália também acompanhar, são todas as notícias de canais importantes da Austrália. A gente faz a tradução, cria alguns vídeos e passa ali na hora. Temos o consultor migratório, que ajuda você a também criar um roteiro, aprender mais sobre vistos, e convidados. Tá? O convidado é alguém que empreende na Austrália, é um representante de uma escola. Essa semana, agora próxima, a gente vai ter uma representante de escola de inglês. Na outra semana a gente vai ter o Gerson Ida, que ele tem uma comunidade de engenheiros na Austrália. Ele ajuda você a entrar no mercado de trabalho só para engenharia. Então a gente traz ali pessoas, meio que o que a gente fazia com o Papo Reto, só que no YouTube, porque a gente está crescendo no nosso YouTube. Então a gente está com 3 meses de projetos, a gente atingiu 16 mil pessoas seguindo o projeto, tá muito bacana. A nossa meta até o final do ano é ter 50 mil pessoas dentro do projeto. Muito legal. Então ali agora a gente tem esses 2 canais. Tá. Papo Reto e Mapa da Austrália, a gente fala que é uma coisa mais descontraída. O nosso Instagram já tá bom, já tá redondinho funcionando, e a gente fala sobre a vida. Coisas da Austrália. No Australian Show já é uma coisa mais business. Tá. A gente traz escola, fala como é que é o projeto, como que é representante, CEO de outros lugares. Então a gente traz ali pessoas para convidado e falar. E ali a gente faça o resumo das informações da semana que aconteceu na Austrália. Tá. A gente falou de eleição agora que rolou, tudo que tá acontecendo no mercado australiano. Tá. Esse é no YouTube. E aí a sua venda realmente são as assessorias. Sim. Aí você se você for uma pessoa esperta, você vai entrar nas nossas redes sociais, gratuita, vai se conectar com a gente, porque quem vem através das nossas redes, a minha consultoria tem um cupom de desconto. Hoje, gente, eu tenho 13 anos de experiência. Eu coloquei tudo isso organizadinho e eu faço a sua assessoria, eu te cobro pela minha hora, tá? Não tem como, gente. Eu preciso pagar as contas. Então, eu vendo minha expertise para você e vou acelerar o seu processo. Tá ótimo. De boa. E assim,
Você vai encontrar muitos cupons gratuitos com a gente, através de parceiro, inclusive quem falar que assistiu aqui o podcast pode falar, eu assisti você lá na fábrica de CEOs, eu quero falar com você, quero ter uma assessoria. Gente, pode entrar aqui, só falar que você tá na assessoria, minha agenda tá lá online, você só falar, vi lá você no podcast, fica gratuito, não cobro nada. Hoje a gente cobra uma faixa de, no mínimo, R$300 para você conseguir falar comigo por 1 hora, tá? Mas a gente vai ter os cupons, que a gente também sabe que às vezes o cara só quer entender, ele às vezes não quer pagar esse valor, mas a gente tem a pessoa que fechou um intercâmbio com uma agência, que não dá o suporte pra ele, mas ele quer o meu suporte. Ele quer meu suporte, porque eu vou ajudar, eu vou criar um currículo pra ele, eu vou te colocar dentro do mercado de trabalho, eu vou te falar, pô, essa cidade que você escolheu, você vai passar perrengue, porque, ó, seu perfil é outro. Se você conseguir trocar, troca. Ah, Mário, eu trabalho na área de restaurante. Eu trabalhei em inúmeros restaurantes pra Austrália. Se você quiser um emprego de hospitality hoje, eu te arrumo na Austrália. Se você tiver um perfil bacana, sim, eu tenho um acordo com uma outra agência aqui no Brasil, que eu faço seminários de café. Eu vou lá e ensino a pessoa a fazer um café para australiano. Mexer na máquina, como é que é em inglês. Você virou um grande relações públicas até. Né? Totalmente. Aqui no Brasil hoje, é o que eu falei lá no começo. Nós estamos fazendo um trabalho para quando você pensar de Austrália, Jones. É o cara que vai me salvar lá, é o meu guia. Independente, se você fechou com outra agência, eu tenho um serviço para você. Se você quiser que eu faça todo o seu planejamento, eu faço para você também. Tá? Perfeito. De escola, tudo direitinho. Então, esse é hoje o meu trabalho principal no Brasil. Muito legal. É te assessorar para a sua vida ser mais fácil na Austrália. Tá bem. Total. Foi muito bom, hein? É. Assim, foram bastante tempo e assim, tem muita coisa que a gente fez, passou perrengue, história. Se a gente falar, a gente fica podcast de 5 horas. Não, é que conforme você foi falando, assim, eu fui vendo que não tenha sido trabalhoso, sim, mas foi muito divertido. Divertido, porque eu aprendi a curtir a jornada. Então, e é sobre isso, né, o empreendedorismo, não é... Se você não curtir a sua jornada, você não consegue chegar lá. Tem vários segmentos, digamos assim. E aí você escolheu o que fazia sentido, né, com o seu coração. Sim. Parabéns. É o que preenche a gente. Parabéns. Um dos motivos que a gente voltou a trabalhar com intercâmbio é sentir esse sentimento de novo, de gratidão. É uma baita... Honesto. Porque a pessoa, às vezes, vinha pra gente falar, meu, você mudou minha vida, cara. Eu quero te pagar um almoço. E aí eu quero contar uma história aqui. Que quando eu tomei a decisão de fazer o intercâmbio... Sim. Foi porque rodou... chegou uma promoção da Latam, que na época era TAM ainda, que o voo ida e volta pra Austrália tava R$3.000. Pô, muito barato. Mas muito barato. Muito barato. Mas muito voo barato. pra Austrália hoje é Nossa, muito barato. Pau. Muito barato. E era daqui 2 meses. Então, tipo assim, eu comprei em abril. Pra já ir. Pra ir em junho. Só que assim, eu comprei a passagem. Você entendeu? Melhor forma de você fazer eu me planejei, vou fazer o intercâmbio. Não, eu comprei a passagem. Foi isso que aconteceu. Eu já era empresária e tal. Eu falei assim, quer saber? Eu trabalho online e tal, de boa, vou viver um tempo lá na Austrália. E não, é burra, né? Eu tinha certeza que a Austrália era Canadá. Você entendeu? Então eu só ia subir, né? Com o avião eu ia subir. Aí eu liguei pra Bel, eu falei, Bel, vou pra Austrália e tal. E aí ela falou, não, Glê, mas a Austrália são 30 horas de viagem do outro lado do globo. Eu, hã? Conclusão, Maurião, por isso que eu quis trazer a história, que eu acho que tem muita sinergia, literalmente, com o que vocês fazem hoje. Eu fui numa agência, porque até então eu nem sabia que pra fazer intercâmbio eu tinha que fechar uma escola. Uma escola, né? Aí a Bel falou, você tem que me fechar uma escola e tal, e aí eu fui numa agência. E é isso mesmo que você tá falando, tipo, a agência, ela me indicou a escola, aí ela falou, você vai dormir na casa... da família, vai dar um hotel, o que você vai fazer? Não, ela já indicou, tipo, tenho essas famílias, tem que comprar o avião, o voo, tem que fazer visto e tal. Falei, nossa, tem que ter visto. E aí eu peguei visto de turista. Sim. Não peguei visto de estudante, porque eu só ia ficar 4 meses. Eu necessariamente não precisava trabalhar, porque eu já trabalhava pra cá e tal. E aí eu lembro que quando ela me indicou uma casa pra eu morar, eu não quis. E eu falei pra ela assim, mas se eu vou... Tipo assim, se eu não quero uma família, eu vou morar onde? Ela falou assim, não sei. Cara, e a hora que ela falou, não sei, eu abri o Airbnb... Juro, por Deus, assim, abri o Airbnb, eu falei assim, bom, eu vou morar perto da escola.
Só que eu não sabia nada, cara. Eu não sabia. Onde que é a escola, como que funciona. Não só a escola, mas tipo... Eu sabia que eu não queria morar numa casa de uma família e ficar lá porque eu tava no intercâmbio, entendeu? Sei lá quem é a família. Se tem criança, se tem papagaio, cachorro, periquito, pai, mãe, vovó. Falei, não, tipo assim, deixa eu ver um Airbnb. E aí, eu comprei, né, eu fechei 2 semanas de Airbnb numa casa do lado da escola. 2 semanas. Eu ia fazer um intercâmbio de 4 meses. Eu fui com a cara e com a coragem, com 15 dias de casa. Aí eu cheguei na casa, Austrália, né? A Austrália não é limpa, entendeu, gente? A Austrália não é limpa. A galera nunca vai jogar uma água pra lavar um chão. Exato. A Austrália é suja. Infelizmente. A galera, assim, banho de casa de família, gente, se você for morar na casa da família, 5 minutos cronometrado. Assim, o mercado, o restaurante, o shopping é sujo. Poeira. Assim, é ruim. E eu lembro que eu fui na casa de uma moça que ainda fazia crossfit e ela deixava cozinhando ossos em panela elétrica da sexta-feira à segunda-feira e a casa ficava com aquele cheiro de morto. Era um negócio assim, e todas as casas da Austrália têm banheira. E ela tomava banho de imersão na banheira e eu entrava no chuveiro assim pra tomar banho e tinha lodo do corpo dela. Era um negócio horroroso. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Onde que eu vou morar? E eu consegui uma casa um dia antes de terminar a minha casa. Seu aluguelzinho dos 15 dias. Então, assim, por que eu quis trazer essa história? Pra vocês entrarem lá no mapa da Austrália. Totalmente, gente. O que eu tenho, e investirem assim, nessa assessoria. Investe, gente, porque o que eu tenho de histórias, assim, eu posso vir aqui um dia só pra contar a história de perrengue de estudante. E pra não ficar preso só ao tradicional pra você não ser, da agência de intercâmbio, sabe? O que a gente tem um compromisso com a verdade, gente, porque assim, eu já fui de agência de intercâmbio, eu sei que é uma lavagem cerebral pro vendedor que tá ali, porque ele tem que bater meta, ele tem que atingir coisas, tem que pagar as contas, né? E a gente hoje tem um compromisso com a verdade pra você não ser porque induzido. Não é agência. É pra você não ser induzido também a tomar decisões que lá no futuro, quando você chegar na Austrália, você falar assim, pô, fui enganado, hein? Exato. E eu não sei como tá hoje, mas vou trazer mais uma história também. A gente já tá encerrando o programa, mas pra vocês verem a situação. Quando eu peguei o visto de turista, hoje eu não sei como é que tá, mas na época era o visto de 1 ano, eu tinha que sair do país de 3 em 3 meses. Isso. E não importava pra onde que eu tinha que sair. Que sair eu só tinha que sair. E eu deixei claro, eu falei assim, olha, eu vou estudar por 3 meses e 1 mês eu vou sair de férias, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu sabia que eu queria conhecer um pouco a Austrália, eu ia ou pra cima, Indonésia, alguma coisa do tipo, ou pra baixo, Nova Zelândia. Mas não tenho uma certeza e eu quero fazer um cruzeiro. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. Pra quem planejou o intercâmbio em 2 meses, acho que eu ia saber o que eu ia fazer nas minhas férias em 4 meses. Não. Cara, o que eu fiz? Peguei o visto de turista, tendo certeza que 1 mês antes eu tinha que sair, porque eu ia voltar pra Austrália, pegar minha mala e voltar pro Brasil. Tudo certo. Falei assim, eu posso sair de qualquer coisa? Posso, inclusive de cruzeiro? Sim, desde que você saia do país. Sai águas internacionais e volte. Exato. Eu peguei viagem interna, voltava pra Sydney, pegava cruzeiro, ia pra algum lugar, voltava, pegava avião, ia pra Nova Zelândia, voltava pra Austrália, pro Brasil. Você acredita que na hora que eu fui entrar no cruzeiro, meu visto não podia? Foi por isso que eu conheci a Dani, que trabalha aqui. Não podia, porque eu não podia sair a não ser de avião. Eu perdi o visto. Caramba. Eu entrei no cruzeiro, a hora que eu entrei, a gente teve que dar baixa no meu visto, porque senão eu não ia conseguir voltar pra Austrália, e a Dani me ajudou, né, ela era recepcionista ali do cruzeiro. A gente deu baixa, eu falei, estou cancelando meu visto de turista, tal, posso ficar na Austrália por só mais 1 mês. Então eu fiz ali Nova Caledônia, Vanuatu, que é outro país, são outros países. Que ali, gente, New Caledônia é, como é que se chama? É a Maldivas que ninguém conhece. Exato, mas é outro país, entendeu? E aí eu consegui voltar pra Austrália, o cruzeiro voltou, entrei na Austrália, peguei a mala, peguei avião, fui embora pra Nova Zelândia. Mas esse visto que eu, digamos que refiz... Foi um transit visa. Mas se eu saísse de novo, que, por exemplo, eu saí pra Nova Zelândia, eu não podia voltar mais. E aí eu fui, cara.
Fui com a cara e com a coragem, assim, ó. Peguei avião, fui pra Nova Zelândia. A hora que eu cheguei em Nova Zelândia, eu comecei a falar com a galera aqui do Brasil, com a embaixada. Falei, gente, vocês têm que dar um jeito, porque vocês que me falaram. Não sei o que fizeram. Deu certo, eu consegui entrar de novo na Austrália e me mandaram embora pro Brasil. Mas isso, não sei nem se você sabia disso, mas isso é uma coisa que talvez fosse super importante. Acontece muito, porque as pessoas... Porque assim, ninguém vai pra lá pra fazer em cruzeiro. A galera assim, tirei um visto, eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho muitas pessoas, hoje eu tenho um acordo com inclusive foi muito legal, eu fui conhecer uma agência, apesar de que eu vendo passagem pra Austrália, mas hoje eu tenho um acordo com uma agência muito boa, que vende Ouse Viagens, tá lá no sul, eles têm preços maravilhosos pra Austrália, melhores do que o meu, então... Em vez de perder para eles, eu fui lá e fiz uma parceria com eles. Tá certo. Que é o que a gente fala, a gente faz muita parceria. E eu indico o cliente, ele indica para mim, quem for falar com eles tem um descontinho lá, porque você tem a minha assessoria. E eles falam assim, Mário, eu tenho um problema absurdo, a galera compra passagem aqui e eu nem sabia que tinha que aplicar visto, eu nem sabia, porque ele começou a empreender com viagem, começou a vender a Austrália, e ele falou, cara, a galera compra passagem e eu tô tendo um problema que as pessoas não conseguem o visto. Então hoje, antes da pessoa comprar uma passagem com ele fala, ó, antes de você comprar uma passagem, você vai falar com essa pessoa, com o Marião, e ele vai ver qual visto você precisa para ir para a Austrália. Muito legal. Porque assim, muitos pais, vou visitar meu filho, vai lá, parcela a passagem e chega na hora e fala, cadê o visto? O que você vai fazer na Austrália? Como é que você pode? E tem muita gente que às vezes não tem o perfil, porque a Austrália hoje ela é muito seletiva. Então você tem que ter o perfil, tem que ter aplicação, é aquela coisa da expertise. É fácil aplicar um visto? Se você ler inglês e saber, você consegue, mas o que você tem que colocar? Quais são as cartas, os documentos? Eu acho que sempre é bom buscar um profissional. O que você precisa traduzir, o que você não precisa traduzir? Gente, vai lá e faz sozinho. Depois você vai ter que vir pagar pra gente fazer pra você. Marião, que belo empreendedorismo, hein, cara? Parabéns. Estamos seguindo. Estamos no começo no Brasil, né? A gente tá aqui atuando no Brasil de fato mesmo há 1 ano e meio. A Mapa já tá completando 3. Então agora eu tô nesse projeto acredito que até 2026 eu ainda tô aqui no Brasil. Perfeito. Posso te pedir uma coisa? Claro. Para aquela câmera. Sim. O que você quer deixar de mensagem para quem sonha em empreender? Para quem sonha em empreender, acho que minha mensagem é muito simples. Começa de alguma forma. Salta de paraquedas. Você vai esquecer às vezes de abrir. Se joga. Você vai esquecer que... Mas sempre vai ter alguém lá pra te ajudar. Entendeu? Se joga, mas assim, gente, eu me joguei do avião com 2 profissionais juntos, os caras tinham 60 mil saltos juntos. Eu não fui com 2 caras iniciantes. Então assim, se joga, afia o seu machado, aprenda, mas põe em prática. Perfeito. Faz, o feito é melhor do que o perfeito. São coisas clichês, mas quando você tá no caminho certo, você fala, pô, eu ouvi isso aqui, tá acontecendo comigo, então quer dizer que eu tô no caminho certo, peraí, então vamos continuar. Você vai querer desistir, você vai chorar, você vai vomitar às vezes de ter que pagar boleto e não sei o que, chorar no chuveiro, isso acontece, gente. Você vai acordar toda manhã falando assim, vou conquistar o mundo, mas vai dormir falando, vou desistir. Nossa, acordar, eu apliquei, eu fiz isso, eu paguei aquilo, meu Deus do céu, e agora, cara, não tenho dinheiro pra pagar as contas mês que vem, mas tudo vai acontecer no momento certo. Eu demorei pra entender que tudo acontece no momento certo, cara. Isso é uma coisa assim. Então começa, gente. E se você, uma outra mensagem que eu sempre deixo em todos os lugares que eu vou, expanda a sua consciência, saia do Brasil. É muito bom você sair do Brasil, pra você sair dessa bolha. Prisão, eu falo. Você tá aqui numa prisão condicionado pelo que o Brasil é. E se você não tiver uma visão de fora... E às vezes eu conheço muitas pessoas que foram pra fora e tiveram uma epifania, tiveram uma ideia e hoje estão empreendendo. É verdade. E a Austrália, ela extrai o melhor de você, porque lá, só se a gente tiver um tempinho aqui, eu trago uma analogia que eu criei comigo. Você chega na Austrália, você é um bebezão. É verdade. Você é um bebezão. Você não é ninguém, você não é nada. Mas entendeu? Assim, você é grandão, porque você já é um adulto, mas você tá no Google do inglês, não sabe o que comer, não sabe o que fazer, não tem onde morar, não tem amigos e você chora. Emoção, felicidade, desespero. Tudo é lindo. Tudo é lindo. E junto com isso você tem a sessão da tarde. A gente é da sessão da tarde, então eu via coisa de filme. Cara, eu tô num filme. Tô vendo uma galera linda, maravilhosa, fazendo churrasco na praia, falando inglês, eu não falo nada. Mas não é churrasco de picanha, é churrasco de salsicha. É churrasco de salsicha deles, né? Mas assim, a churrasqueira elétrica na praia, né? Tudo organizado. Tem lugar que tem água quente pra você lavar as vasilhas, tudo. Então, e uma segurança. É verdade. E a segurança na Austrália, você foi pra lá, é uma coisa que eu não me adaptei no Brasil ainda.
A única coisa que eu ainda não adaptei no Brasil é a segurança. É você andar sem se preocupar em assim... Alguém vai me dar um tiro por causa de um telefone. Gente, isso não existe na Austrália. Alguém vai puxar seu telefone, alguém vai quebrar o vidro do seu carro. Não existe isso. Durante anos, eu não trancava, não tinha nem chave de casa. A porta aberta lá. Ninguém encosta nas nossas coisas. Casa não tem muro, não tem caco de vidro, não tem cerca elétrica, né? É uma coisa muito diferente. E ó, vocês podem estar pensando assim, só vai quem tem dinheiro. Não. Entra lá tá ganhando você intercâmbio. Consegue, ó, caça o intercâmbio, a gente leva a minha ideia... E eu vou chegar lá, que eu sempre, nunca eu tento, eu sempre faço. Você sempre pratica. Tentar você não consegue fazer nada. Então, eu tenho um projeto escrito, tá lá direitinho, e a gente deixa ele bem assim, que seria o Marion Jones pelo Brasil. Eu quero ficar... fazer a mesma coisa que fez na Austrália. Eu quero ficar um mês em cada estado, são 26, né? 26 estados no Brasil. Aí você me pergunta, porque eu conheço tudo desse Brasil, hein? Então, eu quero ficar um mês em cada estado e... A ideia é divulgar o intercâmbio e levar uma pessoa de cada estado para a Austrália, gratuitamente. Muito legal. Isso a gente vai conseguir chegar, com certeza. É um dos nossos grandes projetos, que a nossa comunidade vai chegar lá. Hoje a gente entrega 1 por ano. A ideia é conseguir entregar 26, que seria uma pessoa de cada lugar. E a gente está nesse projeto. Muito legal. Vamos ver o que vai rolar. Vamos encerrar? Vamos. Obrigada. Muito bom. Prazerzaço estar aqui. Bom, foi muito bacana. Show de bola. Obrigada. Nossa, muito bom mesmo. Brasil, olha que programaço! O mais legal, assim, que eu vejo quando a gente traz essas experiências pra vocês veem, a gente não fala por que ele construiu a empresa, o que tem por trás, qual é realmente a estrutura de negócios desenhada ali, não, a gente fala realmente do CPF que está por trás desse CNPJ. Porque sem o CPF não tem o CNPJ. E empreender é sobre isso, é sobre os seus próprios sonhos, os seus desejos, as suas ânsias, os seus medos. Muitos. Né? O Marião, enquanto ele tá falando aqui que tudo vai acontecer no tempo certo, é o teu tempo certo interno, cara. Você só consegue dar o próximo passo quando você tá verdadeiramente preparado. E muito legal você falando sobre saia, expanda a sua mente. Isso. Acho que não só pro intercâmbio, mas vai viajar, cara. Pega um avião, vai pra fora. Seu bairro, vai conhecer outras regiões do próprio Brasil. Vai conhecer outros países. Eu não tenho dinheiro, cara. Você não tem prioridade pra isso. Mesmo. Porque dinheiro, eu acho que todo mundo dá um jeito. Dinheiro tem. Hoje a gente tá vendo aí, tem tanta gente gastando dinheiro com tigrinho aí que tá mal dor de cabeça. Exato. E é uma questão assim, quanto mais a gente expande a consciência, mais dinheiro a gente tem. É uma consequência, sabe? Então, isso é o programa Empreendedorismo na Prática. É realmente fazer com que você sinta dentro de você que todos nós podemos empreender e principalmente que o nosso país é muito mais empreendedor do que a gente imagina. A gente já trouxe algumas pessoas que empreendem na Austrália. A gente tem essa ponte lá. Um dia eu quero muito fazer um projeto Brasil-Austrália, sabe? Fábrica de shows. Eu tenho muito, a gente tem essa ideia que é uma casa em cada lugar. Pra ajudar, um centro de ajuda ali, a pessoa ir, gravar, fazer as coisas. A gente pode pensar numa parceria muito bacana. Colabora tá aqui pra ajudar vocês. Vamos colaborar, o nome é maravilhoso. Colabora. Se você se sentiu tocado, manda esse podcast pra aquela pessoa que precisa ouvir sobre isso. Que precisa ouvir de intercâmbio. E se você não gosta de alguém, manda que talvez ele vá embora, entendeu? Manda pra quem você sabe que precisa ouvir sobre intercâmbio, pra quem você sabe que precisa ouvir sobre empreendedorismo, pra quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Sim. Eu te vejo na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs. Um beijo! Tchau! Tchau, gente! Até a próxima! Olá! Eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões.
nosso coworking. E a nossa produtora. Contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!